Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Lazarim, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, do componente Razão e Sociedade, do aprofundamento Quem Divide Multiplica. Eu estou ao lado do Sidney, intérprete de Libras, e da Elisângela, que vai vir logo depois. E antes de começar a aula, também gostaria de fazer o lembrete a vocês de que está no ar o canal do YouTube do Trilha Antirracista, que faz parte do CMSP, né, o Centro de Mídias de São Paulo. Então, além do canal da segunda série do ensino médio, que pode ser esse que você está me vendo agora, tem também esse canal da Trilha Antirracista, que tem vários vídeos com aulas, né? Eu acabei de ver que tem umas aulas minhas lá também, mas tem aula de muitos professores, diversos professores aqui do Centro de Mídias das mais diferentes disciplinas e séries, anos, etc. Ensino fundamental, ensino médio, que fizeram aulas aqui no CMSP da Trilha Antirracista, da Educação Antirracista, assim como também vídeos de pessoas que são do movimento negro, né, que não são do CMSP, mas que são ligadas ao tema. Tá bom, pessoal? Então, se inscrevam lá para receber notícias, novidades. E agora sim, vamos começar a aula, né? Então, nós estamos nos encaminhando para o final do ano letivo, né? Do segundo semestre, portanto. Então, eu vou ler para vocês, tá certo? Apresentação. Encerramos a aula anterior com referência às 3 concepções de verdade, com origem nas línguas grega, latina e hebraica, de modo a abranger aquilo que é, foi e será. Hoje vamos analisar separadamente essas 3 correntes da verdade com suas respectivas teorias. Então, pessoal, apenas relembrando, nas aulas anteriores nós estivemos ocupados com o tema aqui da verdade, né? O tema que justamente a gente está se referindo ao conceito de verdade ao longo da história da filosofia da tradição do pensamento ocidental, portanto europeu, etc. Então nós estamos falando sobre o que é a verdade e a importância da verdade para a filosofia e para diversas áreas do conhecimento. Então, o critério científico, em vez de ser o bem e o mal, que são valores, que tem a ver então com a moral, portanto, o critério científico do conhecimento diz respeito à verdade ou falsidade de um argumento. Então, eu falei do critério científico, mas eu também falo do critério filosófico e de tantos outros critérios que têm a ver com a coerência ou incoerência das palavras e, conforme eu falei na aula anterior, existem 3 acepções da palavra verdade que têm a ver com 3 origens diferentes dessa palavra. Uma grega, outra latina e a outra ainda hebraica. Então, a primeira acepção tem a ver com a palavra aletheia, do grego, e isso que eu mostrei no slide justamente tem a ver com o que foi, né? Então, a aletheia tem a ver com a questão da memória, da recordação, daquilo que permanece no nosso corpo, na nossa lembrança, justamente pensando então na ideia do passado, né? Aquilo que foi. Então, isso é um tipo de pensamento sobre a verdade. Um outro tipo de pensamento sobre a verdade, né? Diz respeito, então, ao que é exatamente. Pô, o que é, como assim, professor? Pensando nessa ideia, então, da essência, então, pensando na identidade entre uma coisa e outra, né? Ou seja, o que é verdadeiro, né? Eu sou o quê? Vamos pensar assim, de uma forma filosófica, né? Quem sou eu? Qual que é a verdade sobre mim? Então, na tradição grega, esse quem sou eu vai dizer justamente respeito ao meu passado, por exemplo, vai dizer respeito à minha história, portanto, né? Então a minha memória, né? E agora com a outra tradição que é a latina, né? Esse conceito aí de veritas, etc., tem a ver com o que é no presente, o agora. Então,
quem sou eu? E o que vai dizer quem eu sou? Justamente a minha palavra. Se a minha palavra faz justiça ao que eu sou nesse momento, então esse seria então o critério de verdade. Então a verdade transparece. Tem essa questão que eu também falei na aula passada, que é da autoevidência, da automanifestação da verdade, algo que é tão verdadeiro que a presença por si mesma já demonstra a sua veracidade ou não. Então, se a minha palavra ela faz justiça à coisa sobre a qual eu falo, então esse é um outro conceito de verdade também, dessa vez dessa tradição latina, tá certo? E ainda há um outro que é essa ideia hebraica, né? Ou seja, a ideia de verdade dessa última tradição que diz respeito, não é a última tradição cronologicamente, mas do modo como eu falei, né? Eu falei da tradição grega, latina e essa hebraica, então essa tradição hebraica diz respeito à verdade como o que será. Ou seja, a verdade tem muito a ver com a ideia de predição do futuro, tem muito a ver com essa ideia de saber o que vai acontecer, baseado também na sua clarividência, né? Na clarividência da pessoa que diz ou não a verdade. Então, eu falei na última aula que essa ideia ela talvez seja predominante em relação às outras na atualidade, porque a ciência, de certo modo, ela realiza isso, né? Como assim? Então, baseado nos experimentos, baseado nas projeções e etc., em toda essa tecnologia que nós dispomos, nós pensamos na predicabilidade, né? Ou seja, que a gente pode predizer o futuro baseado, então, justamente nesse conhecimento científico. Então, essa ideia da predição, ela é essencial para a ciência e ela é essencial para as pessoas que acreditarem na própria ciência. Então, se uma ciência ela falha nessa predição do futuro, se uma pessoa ela falha nesse sentido de dizer o que vai ou não ocorrer diante de tais e tais condições, então essa pessoa ela não é passível de ser acreditada, né? Ela não é uma pessoa crível, portanto. Então, essa pessoa que diz algo que não vai acontecer no futuro, baseado nas evidências, etc., essa pessoa ela não contempla a verdade. Então, a verdade ela é muito importante como um índice de confiança na ciência, por exemplo. Ou seja, a verdade do que vai acontecer, a verdade sobre o futuro, tá certo, pessoal? Então, estão aí essas três acepções e hoje, conforme essa apresentação, eu vou esmiuçar melhor essas três ideias com os slides que eu vou passar, tá certo? Então, vamos lá. Aletheia, né? Essa daí é a ideia grega. A palavra aletheia é composta pelo prefixo a, que significa negação, e pelo termo letheia, que significa esquecimento, ou seja, significa não esquecimento. Além disso, está presente na filosofia de Platão, designando o que se apresenta aos olhos do espírito de forma completa. Seu contrário é falso, pseudos. É interessante, né? Porque também ao longo dessas aulas todas eu falei das fake news, ou seja, das notícias falsas. E essa ideia de pseudo, ela denota justamente essa falsidade. Por exemplo, quando a gente fala pseudociência, a gente está falando de uma ciência que não é ciência, ou seja, uma ciência falsa, né? Pseudo-intelectual, outra palavra que eu ouço falar bastante, é aquela pessoa que não é uma intelectual de verdade, sim uma falsa intelectual, portanto, né? E tem muitos pseudos, né? Tem até na linguagem biológica, né? Pseudópodes, né? Então, pseudópodes, ou seja, tem os pés falsos, enfim. Olha só quantos pseudos tem na nossa linguagem, etc. Tudo isso tem a ver com essa raiz grega da palavra, né? Então, o que é falso, o que é pseudo, de acordo com essa concepção da aletheia, é justamente aquilo que é passível de ser esquecido. Isso é uma grande coisa importante também, que eu não sei se eu enfatizei bastante, mas que é muito importante, porque
tudo aquilo que é verdadeiro não é esquecido de fato, vai permanecer de algum modo na nossa memória, né? E essa ideia do esquecimento, ela é um pouco dúbia também, né? Porque a gente pode ler essa ideia do esquecimento com relação até aos filósofos contemporâneos. Então, por exemplo, tem um filósofo contemporâneo que se chama Walter Benjamin, do qual eu já falei, não nesse componente, mas em diversas oportunidades aqui no Centro de Mídias, que ele fala que todo documento de história é um documento de barbárie e que, portanto, também é a história dos vencedores, é uma história da barbárie, né? Então, a história que a gente lê é a história dos vencedores, as pessoas que perdem, ou seja, as pessoas que são assassinadas, que, enfim, as populações que são covardemente exterminadas ou que são esquecidas justamente, são, às vezes, até inocentes, né? Então, a gente pode pensar assim que essa história da civilização, ela existe às custas de muita, enfim, de muita injustiça mesmo, né? De muita violência, de muita força, etc. Mas, enfim, essa ideia central, né? Da violência, né? E que, portanto, então, nós esquecemos as histórias dos nossos antepassados, até mesmo pela força da história desses vencedores, ou seja, dessa civilização que vai passando por cima das populações que foram historicamente prejudicadas, portanto, né? Então, é uma questão até controversa essa que eu estou colocando aqui, mas que faz parte das discussões de filosofia. Então, é possível até a gente pensar que essa história dos vencedores, aquilo que não se esquece, talvez seja esse documento aí da injustiça, da barbárie que nós conservamos, né? Mas talvez a gente possa ler de um modo até mais profundo essa coisa que não é esquecida, porque a gente sabe que a nossa memória, ela não está apenas nos documentos, ela não está apenas nos símbolos que a nossa sociedade conserva e etc. Nós temos uma tradição que pode ser também aquela das histórias que são contadas de geração para geração, aquelas histórias que não estão escritas nos livros, portanto, nos livros de história, aquelas histórias que foram esquecidas pelas grandes autoridades, mas que o povo conserva. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em fenômenos culturais como o samba, por exemplo, né? Olha só, o samba, eu estou pensando aqui no samba, mas você pode pensar em muitas outras coisas. Mas por que eu estou falando do samba? Por um motivo simples, né? O samba, durante algum tempo no Brasil, eu diria durante muito tempo, foi marginalizado. Ele não era admitido pelas autoridades brasileiras, né? Um sambista ou aquela figura era justamente confundida com a figura do malandro, que era uma figura marginal, que era uma figura, portanto, que denotava crime, né? E essa figura, ela, a despeito dessa resistência, enfim, dessa força toda, até do Estado mesmo contra o samba e contra as pessoas que faziam samba, que eram justamente descendentes de escravizados, de africanos, e daí tem toda essa história de que o samba veio da Bahia e foi para o Rio de Janeiro, ou então que surgiu no bairro do Estácio, no Rio, as escolas de samba, pelo menos, né? Não o samba em si, mas daquele samba que era tocado nos terreiros, da Dona Ciata e etc. Esse samba, ele não existiu como algo que fosse assim apresentado como oficial. Era algo que foi a população mesma, né? Ou seja, o setor popular mesmo que preservou, que esteve, que garantiu a continuidade dessa memória. Então veja só, apesar desse samba não ser reconhecido oficialmente, não estar nesses livros de história, o samba perseverou. E hoje só, depois de muitas décadas, né, eu diria talvez séculos, é que o samba é reconhecido oficialmente. Ele é um patrimônio cultural e é visto até como um símbolo do brasileiro, ao lado do futebol, né? A gente fala de carnaval, fala de futebol e fala, enfim, do que representa o Brasil. É o samba, mas hoje, nem sempre foi assim.
Nesse sentido, a gente pode pensar o samba então como uma expressão do que é verdadeiro mesmo na nossa cultura, né? Daí eu volto a essa ideia da verdade. Olha só, o samba ele permaneceu de algum modo, né? Ele permaneceu como algo autêntico, a despeito de todas as forças contrárias a essa expressão cultural, está aí o samba. Então a gente pode pensar no samba como algo que expressa o que é verdade, porque é algo que foi preservado pela memória, tá certo, pessoal? Não é, portanto, uma pseudo-cultura, uma pseudo-expressão popular, não. O samba, ele é autêntico, ele é verdadeiro, portanto. Tá certo, pessoal? Acho que eu me fiz entender agora. Essa questão da letra, ela é muito interessante mesmo. Agora vamos ver outra coisa, né, a respeito da própria ideia de dialética, né? Nas teorias em que prevalecem esse sentido, a ênfase recai na ideia de que a verdade se encontra nas coisas mesmas. Desse modo, nossa razão é capaz de conceber as coisas tais como elas são efetivamente. As essências são passíveis de serem conhecidas. Está aí, então, um fundamento filosófico, né? Porque havia, portanto, na filosofia grega, uma ideia muito importante que era essa ideia de identidade, que eu já expliquei aqui para vocês, eu já falei dessa ideia de essência, eu já falei sobre essas coisas muitas vezes com vocês, né? Então, por exemplo, se tornar aquilo que se é de fato, né? Então, a ideia de dialética tem a ver muito com essa ideia de essência, né? Ou seja, a essência de uma pessoa, ela tem a ver com essa ideia de perfeição e etc., e tem essa ideia também que está associada e que também vem desse mundo grego, de certa forma, do devir, ou seja, do vir a ser, do tornar-se algo, né? Então, uma pessoa ela só se torna algo à luz da sua história também. E a ideia de essência ela tem a ver com essa ideia também desse tornar-se algo, né? Ou seja, de tornar-se aquilo que se é de fato. Então, todo esse desenvolvimento pelo qual nós passamos, cada um individualmente, tem a ver então com essa premissa de que nós nos desenvolvemos, nós desenvolvemos a nossa essência, então nós vamos nos tornar aquilo que nós estávamos, de certa forma, predestinados a ser, se todas as condições fossem obedecidas, né? Ou seja, se tudo conspirar, né? Ou seja, tudo nos favorecer, aliás, tudo for ao nosso favor, nós vamos realizar essa nossa essência. E nisso existe uma história. E existindo uma história, então isso significa que nós vamos nos tornar aquilo que nós somos de fato, ou seja, nós vamos encontrar a nossa essência, nós vamos encontrar a nossa verdade. Então está aí uma acepção importante também dessa ideia dialética, que tem a ver também até com essa ideia do Platão, né, das ideias, né, enfim, eu já falei disso também em outras oportunidades, mas é de sair do mundo das aparências e imergir no mundo da essência, das ideias, portanto, né? Então, essa coisa da essência ela é muito importante nesse sentido, e nesse sentido também a gente não pode abdicar da história, né? Ou seja, desse desenvolvimento, desse florescer que nós todos estamos predispostos, tá certo, pessoal? Então, mais uma ideia aí a respeito da teoria da verdade a partir da concepção grega. Então, veritas, outra acepção, dessa vez uma acepção latina, eu vou ler aqui para vocês o slide. Em latim, essa palavra possui a conotação de rigor de um relato, ou seja, ela se refere à capacidade de compreensão de alguém sobre aquilo de que se fala. Desse modo, não se refere à coisa em si, como no caso da alétia, mas à linguagem, ao modo como é enunciado. Em vez de seu contrário significar a aparência, como no mito da caverna, ela significa a mentira, ou seja, eu acabei de falar do mito da caverna, do Platão, e falando da oposição entre aparência e essência. Então, a aparência, ela denotaria a falsidade, e a essência, a verdade. Então, está aí uma questão importante. O que difere essa acepção da acepção latina?
o par de opostos, né? Então, quer dizer, quando a gente fala de verdade, aqui no caso do latim, a gente fala justamente dessa oposição entre aquilo que se fala, né? Que é autêntico, aquilo que interpela a pessoa, aquilo que convence a pessoa pelo poder da palavra mesmo, e aquilo que é mentira. Então a linguagem ela desempenha um papel fundamental nessa acepção. Ou seja, a verdade não está na coisa em si mesma, como a gente poderia pensar através dessa tradição grega. A verdade está no sujeito que fala sobre a coisa. Isso é muito importante também, porque isso vai dar margem a uma separação até na filosofia. Eu já falei em outras atividades dessa diferença entre a ontologia e a epistemologia, ou seja, a ontologia fala da essência de algo, vai falar da verdade naquela coisa em si mesma. Já a epistemologia vai identificar a verdade justamente nessa questão de como que o sujeito enxerga o objeto que ele fala, sobre o qual ele fala. Então, se aquilo que o sujeito estiver enunciando coincidir exatamente com o que o objeto é, ou nos aparenta ser, então é aí que está a verdade, né? Então é por isso que é diferente também dessa oposição entre aparência e essência. A gente meio que abandona essa oposição para pensar em termos, como eu já falei também em outras atividades, fenomenológicos. Ou seja, pensando com o Immanuel Kant, o célebre filósofo do século XVIII, da Prússia, né? Eu já falei muitas vezes do Immanuel Kant para vocês. Justamente isso, né? O Immanuel Kant falava do fenômeno, do conhecimento como o fenômeno, ou seja, nós jamais podemos falar sobre a verdade de um objeto em si porque nos faltam elementos, condições na nossa cognição, na nossa forma de ver o mundo, etc., na nossa própria natureza, na nossa própria constituição enquanto seres humanos, para aferir a verdade sobre o que é algo exterior a nós, né? Por exemplo, eu falei algumas vezes para vocês também dessa questão da gente só poder conceber um objeto em termos de espaço e de tempo, sendo que espaço e tempo são categorias que não pertencem ao objeto, mas à nossa própria consciência, o próprio modo como nós observamos esses objetos. Nós só podemos conceber algo se for em termos de espaço e de tempo, mas espaço e tempo não constituem um objeto na sua essência, na sua natureza mesma. Então, só por isso que eu acabei de falar, nós não conseguiríamos atribuir uma verdade sobre o objeto pensado nele mesmo. A única possibilidade da gente falar a verdade estaria na nossa palavra, na nossa linguagem, em como que nós enunciamos uma verdade sobre aquele objeto. Então existem outras condições também que precisam ser satisfeitas para falar a verdade, né? Então que condições são essas? A condição é justamente perceber a lógica daquilo que nós falamos, né, da coerência das palavras, se aquelas palavras elas não contradizem umas às outras, se aquilo que nós falamos, enfim, se permanece em pé, ou seja, não é fragilmente criticável, não pode ser criticado, enfim. A crítica ela é necessária sempre, né, mas diante da primeira crítica o nosso argumento desmorona, isso é um indício de que aquilo que nós falamos é mentira e não verdade. Então, aí que está a ênfase, né, dessa ideia de verdade para essa tradição que vem do latim, tá certo, pessoal? Então, é muito importante isso, tá? É importante a gente pensar essa diferença entre a tradição grega e a tradição latina, nesse sentido de que, para a verdade diz respeito à essência e a mentira justamente a falsidade, a aparência, né? Então, aliás, a falsidade diz respeito à aparência. Já na tradição latina é diferente. Então, a verdade diz respeito à lógica, ao argumento, ao poder das palavras, à coerência dessas palavras, e a falsidade, portanto, é a mentira.
é aquilo que é facilmente criticável, ou seja, aquilo que logo de início, e mesmo com sucessivos desafios, aquela ideia ela desmorona, aquela ideia ela não permanece em pé. A gente pega na mentira, né? Se a gente desafiar muitas vezes a pessoa que está falando, ela não vai sustentar as suas palavras, as suas ideias e vai acabar caindo em contradição. Isso significa mentira, isso, portanto, tem a ver com a falsidade, tá certo, pessoal? Eis um outro problema aí a respeito da verdade. E agora, então, eu vou falar uma outra parte dessa teoria, que é a seguinte, né? Nas teorias em que prevalecem a noção de veritas, a ênfase recai nos princípios com os quais a verdade é enunciada, isto é, na linguagem. Algo é julgado como verdadeiro se as ideias e seu encadeamento fazem justiça à realidade, de onde se depreende que um importante critério da verdade é o da lógica, tá certo? Então a lógica ela é vista então como um critério, pessoal. A verdade ela só vai ser sustentada se justamente os argumentos forem lógicos. E é bom a gente pensar nisso à luz também desse problema das fake news, dessas notícias falsas que eu já falei com vocês, justamente então porque essas fake news elas podem aparentar ter uma lógica, mas elas não param em pé se justamente uma série de critérios, uma série de procedimentos forem tomados. Por exemplo, perceber a fonte daquela notícia, confrontar o que foi dito com as informações oficiais ou então com os dados que foram coletados, ou seja, quando a gente faz essa comparação, quando a gente ouve o contraditório, quando a gente contrapõe os fatos, contrapõe os dados e etc., a gente pode ter a dimensão de se um argumento ele é lógico ou ele não é lógico. E as fake news nunca são lógicas porque justamente elas são frágeis, elas desmoronam, porque elas não têm evidências que as sustentem, né? Essas evidências, na verdade, elas são fabricadas, elas parecem ser evidências, mas não são. Elas são pseudos, ou seja, são falsidades, são coisas que são forjadas, que são fabricadas para parecerem ser verdades, mas não são verdades, porque elas têm um interesse, e esse interesse eles não são confessos, nunca, né? Esses interesses, eles sempre são ocultos. Para que algo seja verdadeiro, além da lógica, né, que é um importante critério, é necessário também a explicitação das motivações, dos motivos, né, das intenções que são realizadas, que são enunciadas as palavras de um argumento qualquer. Tá certo, pessoal? Então essa é uma outra questão interessante e eu vou finalizar a aula falando dessa ideia do emuná, né, ou seja, do hebraico, a palavra emuná significa, entre outras coisas, confiança. Desse modo, o sentido da verdade é o de cumprimento de uma promessa e, portanto, se refere ao tempo futuro, em vez do presente e do passado, como nas outras concepções. E, mais um slide aí, nas concepções em que prevalecem a noção de emuná, o enfoque é o resultado. Nesse sentido, prevalece o critério prático e não o critério teórico para a orientação dos procedimentos em busca da verdade. Portanto, é possível afirmar que na ocorrência desse sentido se trata de uma teoria pragmática, na qual são fundamentais as experimentações. Eu considero que eu falei bastante da ideia de experimento na aula passada e por isso eu passei mais rápido por essa ideia de emuná, tá certo? Então, a ênfase da teoria tem muito mais a ver então, com a ideia de veritas, que tem nessa tradição latina e, em certa medida, também na tradição grega da alétheia, né, da verdade como alétheia. Mas, como eu já falei também, teoria e prática não são dois opostos. Até mesmo Aristóteles formulou algo nesse sentido que a gente chama hoje de praxis, tá certo? Então, a praxis tem a ver tanto com essa ideia de que quem faz a ação não pode ser separado do produto da sua ação, como também dessa ideia que une prática e teoria também. Tá certo, pessoal? Então eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês e até mais. Valeu!